Olá! No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer a organização da mochila da melhor forma possível para atividades de hiking e trekking. Esse vídeo é um oferecimento de Spot. Desapareça quando quiser, seja encontrado quando precisar. Náutica, desde 1975, fazendo da prática de atividades outdoor um estilo de vida. Deuter, especialista em mochilas desde 1898. Clorin, água potável de bolso, de qualquer fonte, em qualquer lugar. Se você me acompanha há algum tempo aqui no Gear Tips, já deve ter assistido alguma palestra ou algum vídeo em que eu mostro como a gente deve organizar uma mochila. Essa aqui é a Trail Pro 36 da Deuter, é uma mochila para hiking, mas o conceito que eu vou passar para você é o mesmo conceito para uma mochila de trekking, ou seja, mochilas maiores. Bom, de uma forma geral, eu explico que a gente precisa imaginar que a mochila tem 4 compartimentos. O compartimento inferior, a parte de cima, ou a tampa da mochila, e esse compartimento principal mais dividido ao meio, ou seja, uma parte próxima às costas, outra parte longe das costas. No vídeo de hoje eu vou falar resumidamente sobre essa organização, mas eu vou focar em 6 outros pontos muito importantes na organização, ou que devem ser levados em consideração na organização de qualquer mochila para hiking ou para trekking. Bom, em linhas gerais, esse conceito de dividir a mochila em 4 partes é para que a gente consiga distribuir o peso da mochila de forma adequada. A estrutura de transferência de carga de uma mochila, que compõe alças, costado e barrigueira, é desenvolvida para que a gente consiga realmente transferir o máximo de carga para a cintura, para evitar que o peso fique nos ombros. E para isso a gente tem que organizar a distribuição de peso dentro da mochila da melhor forma possível. Na parte de baixo da mochila nós vamos colocar sempre os itens mais leves e volumosos, como por exemplo o saco de dormir, o isolante térmico quando ele é inflável, enfim, esses itens ficam sempre na base da mochila. Na parte principal da mochila, o mais próximo do costado, são os itens mais pesados, para evitar que o centro de massa da mochila seja deslocado para longe do seu centro de gravidade. E por fim, na parte de cima, a gente também vai colocar outros itens mais leves, mas que a gente vai precisar acessar mais rapidamente ou durante a atividade. Essa é a organização básica tradicional que vai fazer com que, de fato, a sua mochila fique mais confortável em função da correta distribuição e organização do peso. Porém, a gente pode ir além. A gente pode pensar numa organização dentro dessa organização. Para isso, a gente vai utilizar as 6 primeiras letras do alfabeto. Esse conceito todo vem dos Estados Unidos, consequentemente, essas letras são utilizadas em palavras em inglês. Algumas acabam coincidindo com uma palavra em português também. Bom, primeiro é a letra A. A letra A é de acessibilidade ou acesso. A ideia é que a gente consiga organizar a mochila de forma ao que a gente precisa utilizar primeiro fique mais acessível. Ou seja, não adianta você guardar alguma coisa no fundo da mochila que você vai precisar usar durante a caminhada. Por exemplo, um anorak. Imagina você colocar o anorak no fundo da mochila. Isso vai ser um problema porque você não vai ter acesso a ele no momento em que você precisa. Por outro lado, o saco de dormir, o sistema de dormir como um todo, ele pode ficar no fundo da mochila porque você só vai precisar dele quando chegar no acampamento, vai armar barraca e etc. Segundo ponto é a letra B, de balance, ou de equilíbrio do inglês. A ideia é que você justamente organize a mochila de forma a que ela fique equilibrada. Se você pensar naquela organização de distribuição do peso na mochila, ela por si só já vai fazer com que a mochila fique equilibrada. Mas um ponto importante é que você coloque realmente essa distribuição de peso de forma equilibrada, balanceada. Não adianta você colocar um item pesado como a barraca de um lado e um item leve como o isolante térmico do outro, porque você vai desbalancear ou desequilibrar a mochila. A letra C é de compressão. A ideia é que a gente possa e consiga comprimir todos os equipamentos que são comprimíveis. Por isso eu gosto muito de utilizar sacos estanques de compressão, principalmente para o meu sistema de dormir. Saco de dormir é algo que é muito volumoso, mas pode ser comprimido. E a ideia é justamente que você consiga realmente comprimir dentro da sua mochila o máximo desses equipamentos comprimíveis para que você tenha mais espaço sobrando. A letra D vem do inglês de dry, ou seja, seco.
A gente tem que manter todos os equipamentos secos e para isso existem algumas possibilidades. Você pode, por exemplo, colocar um sacão revestindo a mochila por dentro, aqueles sacos de lixo mais grossos, mais pesados, ou você usar sacos estanques. Eu gosto muito de organizar as coisas dentro dos sacos estanques, que além de proteger, ou seja, fazer com que os equipamentos fiquem secos, eu também consigo organizar os grupos de equipamentos para eu saber exatamente onde cada um deles está. A letra E tem duas versões. A primeira delas é de equity, ou seja, de você organizar a mochila, não apenas a sua, mas a do grupo, de forma equitativa. Ou seja, você não vai dividir os equipamentos de forma igual entre todos os participantes, mas pensando sempre em que quem é mais forte e tem maior capacidade de levar equipamentos vai levar um pouco mais de peso e quem é mais fraco vai levar um pouco menos de peso. Então essa é uma organização que vai além da sua própria organização, mas a gente está pensando no grupo. A outra versão é de everything inside, ou seja, tudo dentro da mochila. Eu gosto muito de falar sempre sobre essa versão porque é algo que eu venho falando há muito tempo. O ideal é que a gente tenha uma mochila dimensionada de um tamanho suficiente para levar todos os equipamentos dentro. Por exemplo, a capa de chuva da mochila. Ela é projetada para vestir a mochila em sua capacidade máxima. Porém, se existe um isolante térmico, uma barraca ou alguma coisa do lado de fora, a capa de chuva já não vai servir adequadamente. Além disso, é muito mais fácil de você perder um equipamento ou danificar um equipamento que está do lado de fora da mochila. Então, é ideal que realmente você consiga colocar tudo dentro da mochila. E por fim, a letra F é de fuel, de combustível. Isso se aplica quando a gente está utilizando um combustível líquido, como por exemplo benzina ou álcool. Trouxe aqui uma garrafa de combustível líquido para mostrar a ideia dessa sexta letra aqui do nosso alfabeto. Quando nós estamos utilizando um combustível líquido, é muito importante que a gente previna qualquer problema de vazamento ou até de contaminação das nossas roupas e da nossa comida principalmente. Então o ideal é pensar sempre no combustível estar separado, ou num bolso externo da mochila, por exemplo, do lado de fora, que caso ele vaze não vai afetar o resto das coisas aqui dentro, ou de forma isolada e separada e protegida dentro da própria mochila. Bom, essas são as 6 letras que a gente utiliza na montagem da mochila. Sempre lembrando em atender ao critério básico de distribuição de peso dentro da mochila. Ou seja, o ideal é que a gente pense sempre dessas duas formas, na distribuição adequada do peso e também nessas questões todas de organização no que diz respeito ao acesso, equilíbrio da mochila, enfim, tudo isso que eu falei depois que é dividido nessas 6 letras. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que a gente responde. Um abraço e até o próximo vídeo.